Olá, como vai? Meu nome é Luiz Dickmann e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento da depressão pós-parto. Então, antes de tratar, a gente precisa descartar algumas coisas. Uma das causas mais comuns é hipotiroidismo. Tá? A tireoide é uma glândula que está aqui nessa região e ela é responsável por uma série de coisas no nosso corpo. Hipotiroidismo é quando a tireoide está funcionando menos do que o normal. Quando essa glândula secreta menos hormônio do que ela deveria secretar, a pessoa se sente mais triste, mais cansada, pele seca, prisão de ventre, frio, sensação ruim, cabelos caindo, ou seja, os sintomas são de como se o metabolismo tivesse diminuído, retenção de líquido, né? Isso tudo acontece no hipotiroidismo. O hipertiroidismo é o contrário, quando a glândula está secretando demais hormônios e a pessoa fica acelerada, tremendo, emagrece, tem diarreia, fica ligada no 220, que é quando a glândula está secretando muito hormônio na corrente sanguínea do paciente. No caso da depressão pós-parto, a nossa preocupação é com o hipotiroidismo. Como é que a gente sabe se isso está acontecendo ou não? Tem dois exames simples que já vão dar uma dica muito grande para a gente, que é o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, e o T4, que é o hormônio da tireoide que é liberado no organismo. São exames de sangue com uma simples realização, a gente já descarta essa causa, se ela é possível ou não, dentro da etiologia no quadro de depressão pós-parto. E distúrbios de sono. A alteração de sono também pode levar a um quadro de humor, uma disforia, um transtorno biológico. Ou seja, pessoas que não estão dormindo bem podem desenvolver quadros psiquiátricos. A gente brinca muitas vezes que o sono é como aquele termômetro, vocês lembrarem lá do peru da Sadia. O que é isso? Aquilo que avisa pra gente quando está pronto ou não. Muitas vezes o transtorno, a alteração de sono é um marcador que a gente já sabe que alguma coisa vai acontecer do ponto de vista psiquiátrico. Às vezes, muito antes do transtorno de humor se instalar propriamente dito, a gente já vê um quadro de insônia, muitas vezes se instalando naquele paciente. Então isso é uma lembrança antes da gente falar em depressão pós-parto especificamente. Dentro do tratamento, o tratamento é composto de duas linhas. Psicoterapia, que eu acho que vocês deveriam assistir um pouquinho os tratamentos não medicamentosos, a aula que foi dada pelo Dr. Fábio em relação a tratamento que não envolve a parte de remédios, a terapia e outras coisas adjuntas, e a parte medicamentosa. Quando a gente fala de medicação, o que é importante? Tudo que eu vou falar aqui tem nas nossas aulas sobre antidepressivos, para a gente entender um pouquinho da química por trás desses remédios que a gente usa hoje em dia. Quais os remédios que a gente usa ou não? Lembrem-se, isso aqui não é uma aula para incentivar ou desaconselhar o uso disso ou daquilo e fazer diagnóstico de nada. É informativo para vocês entenderem dentro dos seus tratamentos o que está acontecendo e por que está acontecendo. Dentro dos remédios, por exemplo, a sertralina é uma das medicações mais estudadas. Por quê? Porque é a que tem o maior tempo e quantidade de estudos feitos em relação à grávida e à pessoa que acabou de ter o bebê, ou seja, o pós-parto. Dá para usar na gravidez? Teoricamente, sim. É uma das drogas mais estudadas para o tratamento da depressão durante a gestação. Dá para usar no puerpério? Também sim, porque é uma das drogas que menos passa para o leite materno. Ou seja, a dose é a dose de tratamento normal, de 50 a 200 miligramas. Agora a gente se pergunta, pode ou não pode usar remédio durante a gravidez e o puerpério quando está amamentando? O citalopram. O citalopram ele tem poucos estudos durante a gravidez e durante o puerpério, no pós-parto, ele é associado com um pouco mais de cólicas no recém-nascido, ou seja, ele dá uma mudança no trânsito intestinal, isso pode acabar causando esses pequenos transtornos. Não que seja ruim, mas tem essa característica. A fluoxetina, assim como a sertralina, é uma das drogas de escolha durante a gestação, bastante estudada, porque ela já existe desde 1984, e durante o puerpério ela também pode ser utilizada no pós-parto. A gente acaba evitando talvez o primeiro mês, porque é o primeiro mês é onde ela mais passa para o leite. Não que isso seja necessariamente um problema, mas é algo que a gente muitas vezes leva em consideração na hora de propor um tratamento medicamentoso para a moça, para a mulher que acabou de ter um filho naquele momento. As doses são as doses usuais de tratamento de adulto. Todas essas medicações basicamente vão ficar na dose padrão de tratamento antidepressivo.
Os tricíclicos, que são aqueles remédios mais antigos da década de 60, 70 e 80, eles são boas medicações também, mas como eu já disse na aula de antidepressivos, eles têm alguns efeitos colaterais mais chatinhos, os efeitos anticolinérgicos. O que é isso? Boca seca, prisão de ventre, ganho de peso, retenção muitas vezes de líquido, sensação de cansaço, sonolência. O que isso prejudica? Isso são efeitos colaterais. O efeito benéfico dele é muito bom, só que esse efeito colateral muitas vezes transforma ele em segunda opção para a gente na hora de tratar. A nortriptilina, a amitriptilina e a desipramina já foram estudadas no puerpério com sucesso, mas na gestação, durante a gravidez, quem teve mais estudos foi a amitriptilina, então ela, dos triciclos, é a que costuma ser mais usada quando é necessário o uso desses remédios que são um pouquinho mais antigos. Os outros remédios que não são os clássicos inibidores seletivos de recaptação de serotonina estão em outras classes medicamentosas. A venlafaxina já foi usada durante a gravidez e durante o pós-parto, com uma segurança também bastante interessante na maior parte dos estudos. Quando a gente fala em segurança, o que a gente vê? No final da gestação, quantos por cento teve de problema? Vamos falar, 3%. Só que toda vez que alguém está usando um remédio, toda a culpa sai em cima daquele remédio, daquilo que foi diferente. Mas a gente tem que comparar a taxa de complicação durante a gestação normal, ou seja, mães que não fizeram nada de uso de medicação também tem algum tipo de complicação. E essa taxa tem que ser igual à taxa do remédio, ou seja, 3% no remédio e 3% na gestação normal quer dizer que o remédio não está interferindo necessariamente naquilo que a gente está falando. Isso que é importante na hora da gente decidir o uso de alguma medicação ou não. A bupropiona tem poucos estudos, assim como a nefazodona e a mirtazapina. Tem relatos de casos de tratamento, aparentemente também mostram uma segurança, mas os estudos ainda são poucos para a gente poder afirmar mais detalhes sobre eles. O lítio é teratogênico. O que quer dizer isso? Ele causa má formação, muitas vezes, um problema chamado anomalia de Epstein, né? Que é uma má formação, ou seja, essa doença é causada muitas vezes durante o uso do lítio na gestação. Por isso a gente muitas vezes tenta trocar, evitar o uso desse remédio durante a gravidez, e no puerpério, no pós-parto, a gente só faz uso de realmente é bastante necessário. Então, em casos de transtorno bipolar tipo 1, em que o lítio fez uma grande diferença e o quadro é grave e é necessário o uso, a gente pode associar, mas muitas vezes nesses casos o médico acaba decidindo por suspender a amamentação para não levar o lítio no leite para a criança, por mais que seja numa dose menor. E o haloperidol ele é usado, né, um antipsicótico que ele é usado durante a gestação com segurança, dos antipsicóticos é o mais estudado, e também muitas vezes é usado no pós-parto, só que o aldol vai passar para o leite e vai causar sedação no bebê, ou seja, isso é um problema que a gente vai ter que entender se é interessante ou não usar essa medicação. Calmantes, os benzodiazepínicos. O que a gente vai ver? Os benzodiazepínicos, na aula de calmantes, a gente já falou sobre isso. Eles têm que ser avaliados se eles têm uma meia-vida curta, uma meia-vida média ou uma meia-vida longa. O que quer dizer isso? O tempo que ele dura. Os de meia-vida longa, o diazepam e o clordiazepóxito. Os de meia-vida média, ou seja, que duram mais ou menos, o clonazepam, que é o famoso Rivotril, e o lorazepam. E os de meia-vida curta, o alprazolam e o midazolam. E é isso que vai fazer a gente determinar se a gente deve ou não utilizar. Normalmente a gente escolhe pela não utilização deles durante a gestação, porque o controle já é um pouquinho mais complicado. Quais são as medidas de suporte? O que a gente tem que fazer para a mãe para ajudar no tratamento, além da parte medicamentosa, que foi o que eu acabei de falar? Descansar, tentar repor o sono, ter ajuda em casa, muitas vezes ou de babá, ou de familiar, de irmã, de marido. Quanto mais ajuda, melhor. Não é uma hora para a moça, para a mulher ficar sozinha, tá? Ficar sozinho é extremamente cansativo. Ter um bebê 24 horas por dia para cuidar com uma pessoa que já não está se sentindo bem física e psiquicamente é um fardo muito grande. Então, tentar descansar e na hora que alguém está cuidando do bebê, tentar de fato relaxar. Ou seja, ter confiança naquela pessoa que está ajudando a cuidar da criança.
Não tentar fazer tudo. Você não é uma super mulher, você não é uma mulher de ferro. Todas as pessoas têm limitações e a mãe também tem limitação. Esse negócio que a mãe é invencível, que tem que fazer tudo e tudo ao mesmo tempo, isso não é uma realidade. Ninguém nasceu para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente precisa de ajuda de outras pessoas. Não ficar muito tempo sozinho. Né? A gente sempre brinca que cabeça vazia na oficina do diabo. E de fato isso acontece. A mulher que fica muito tempo sozinha, sem interação social, só cuidando de um bebê, muitas vezes numa rotina que não era a sua rotina, fora do seu ambiente de trabalho, fora do seu ambiente social, se de repente se coloca 24 horas por dia cuidando de uma coisa que ela não fazia há 1, 2 meses atrás. Isso também é bastante interessante, deixar sempre um ambiente social mais agradável para essa mãe. Ficar sós com o parceiro sempre possível, tentar retomar a intimidade, tentar manter aquele vínculo de casal. Claro que com um bebê em casa tudo muda, isso é natural, as pessoas não precisam se cobrar por causa disso, mas tentar lembrar que a mulher continua sendo mulher, ela não é só mãe, ou seja, tentar reatar os atos afetivos, os atos amorosos com seus parceiros também é importante. Muitas vezes não necessariamente sexualmente falando, mas afetivamente isso é extremamente importante. Conversar com outras mães, entender o que elas estão passando, abrir o coração em relação a isso, porque elas vão ver que as outras mães muitas vezes não falam ativamente, mas se você entra na conversa e fala, nossa, eu estou perdido em relação a isso, eu estou perdido em relação àquilo, vai ver que é uma coisa comum e que não está acontecendo só com você. Isso é importante para você se sentir acolhida num ambiente em que você não é a única a estar sofrendo daquele mal. Blogs, grupos de suporte, isso é extremamente importante. Infelizmente no Brasil ainda são poucos, existem alguns de qualidade, mas no exterior já é bastante comum. Tem blogs, depois quem quiser conversar com a gente por e-mail para trocar dicas em relação a isso, tem blogs que são extremamente completos, com a ajuda de profissional, com a ajuda de outras mães, e isso faz com que a pessoa se conheça, se capacite para entender aquilo que está acontecendo, inclusive para começar a ser um agente de ajuda para outras mães. Aquela mãe que já passou por uma depressão pós-parto, sabe o quão ruim aquele pesadelo é, ela é muito mais capacitada para ajudar outras mães que estão passando por aquilo e mostrar um roteiro, né, um script de vitória, ou seja, olha, eu passei por isso, eu consegui e eu estou super bem, obrigado hoje em dia. Isso é importante tanto para a pessoa que ajuda, quanto para a pessoa que está sendo ajudada. E sair de casa, não se enfurne em casa, né? O lugar da gente é social, o ser humano é um bicho social, ou seja, ficar enfurnado em casa também não vai ajudar nessas horas, tem que se forçar um pouquinho para conseguir fazer outras coisas. Então a dica vai aí muitas vezes para familiar, tentar forçar um pouquinho mais a mulher a sair de casa, a fazer outras coisas. Com isso, eu gostaria de agradecer a atenção em relação a esse tema. Agora a gente vai entrar num outro tema, que é a psicose pós-parto. Mas a depressão pós-parto foi abordada e ela é importante para ser divulgada para as outras pessoas. Eu agradeço a atenção de vocês até agora. Obrigado.